seguinte, né? Para você que está aí aguardando, esperando sempre, nesse momento para a gente pensar um pouco, para a gente conversar um pouco, é hora da mensagem do dia. Na vida, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, e o mais importante de tudo, que nós somos, é determinado exatamente pelo tempo em que nós vivemos nela, né? A vida e suas especialidades, ela tem o poder de nos tornar e nos fazer ser, às vezes nem aquilo que a gente sonha, né? Porque se formos pensar bem, talvez quando éramos jovens, crianças, adolescentes, tínhamos sonhos, né? Pensávamos em ser isso, ser aquilo outro. Mas aí a vida vai passando. Eu me lembro quando muito jovem, muito pequeno, gostava muito de ouvir rádio, mas sinceramente nunca pensei em um dia ser radialista. Até porque me lembro quando eu era muito jovem, minha voz era muito fininha, bem fina mesmo, né? Eu até costumo dizer que era fina, parecia aquele Alvin e os Esquilos, né? Daquele filme. E com o tempo, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas, principalmente os amigos, as pessoas que convivem, começam com aquelas brincadeiras dizendo: você tem uma voz legal, tal, você nunca pensou em ser radialista, isso, aquilo outro. E aí com o tempo você vai talvez amadurecendo e algumas coisas vão te levando. Talvez estou falando isso para você exatamente porque em muitas situações nós carregamos no nosso coração o desejo de ser alguma coisa e também o desejo de ter alguma coisa, né? Todo mundo trabalha, todo mundo luta para sentir o prazer de se possuir alguma coisa. Eu citei em uma das minhas mensagens sobre o valor das coisas e me lembro muito bem quando muito jovem ainda, muito criança, eu vim trabalhar num supermercado. Não era nem supermercado, era mercado, né? Era um mercadinho e eu era entregador nesse mercadinho. Carregava compras naquela bicicleta cargueira, né? Você colocava uma caixa na frente, uma caixa atrás, às vezes 2 caixas na frente, uma caixa atrás. E passava o dia todo pedalando naquela bicicleta. Hoje você vai pedalar, né? Dá uma dificuldade. E aquela época era maior prazer, né? Você pedalava de boa. E eu me lembro que no meu primeiro mês, quando recebi o meu salário, em vez de pegar dinheiro, eu me lembro de ter, um pouco antes de receber o salário, eu fiz uma compra, básica obviamente, e fui para casa. E quando eu cheguei em casa com aquela caixa, eu me lembro de ter ali em torno dos meus 14 anos, talvez, para 15 anos. Cheguei com aquela caixa grande, coloquei em cima da mesa, minha mãe veio atrás para conferir o que era aquilo que eu estava trazendo, e ela falou: o que é isso? Aí eu fui tirando as coisas de dentro da caixa, colocando em cima da mesa. Nós morávamos numa casa muito simples, muito humilde, e eu fui tirando as coisas e colocando ali em cima da mesa. Aquele talvez fosse ali a primeira compra que eu fazia com o dinheiro que eu havia trabalhado. E me lembro de minha mãe olhando enquanto eu tirava as coisas e organizando ali. Ela foi vendo aquilo, ela falou: mas onde você conseguiu isso aí? Sabe sempre fui aquele moleque que, obviamente, nunca tinha comprado nada, nunca tinha levado nada para casa, até porque antes a única coisa que fazia levar para casa eram os machucados, né, que vivia na rua brincando e coisa e tal. Numa infância que eu não posso reclamar, que foi muito boa. Mas aquele dia era diferente, eu estava chegando com uma compra que razoavelmente simples, não tinha muita, né, não tinha nada de especial, eram coisas simples, coisas básicas que a gente precisava para comer e para sobreviver. E minha mãe foi olhando aquilo e eu disse que tinha comprado com o meu trabalho. Eu nunca esqueci a cena daquela senhora parada em pé me olhando e as lágrimas rolando pelos seus olhos. Aquela mulher chorava copiosamente e eu não entendi exatamente por quê. Aquele choro, hoje eu entendo bem, foi um choro de exatamente a palavra correta, e para que eu expresse muito bem, para que você compreenda e talvez vá entender bem o que é isso, porque talvez já tenha passado, foi de orgulho. Sabe quando você, pai, olha para o seu filho
e sente o maior orgulho do mundo. Talvez por uma coisa que não tenha sido lá esplendorosa para ele exatamente, porque para mim talvez aquilo era mais do que uma obrigação. Eu estava trabalhando, eu precisava ajudar, porque nós passávamos dificuldades, né? Muita dificuldade inclusive. E poder comprar e levar, as pessoas que já receberam ajuda sabem disso. O prazer de você poder comprar aquilo que precisa é a melhor coisa do mundo. Por isso disse no começo da mensagem que a vida nos dá ferramentas para que nós venhamos nos forjar em quem somos e no que temos. O prazer de se ter e o prazer de ser é a melhor coisa que existe. Sabe, não depender das pessoas, não depender de ninguém para viver. Se em alguns momentos nós dependemos e precisamos de ajuda, graças a Deus que Deus prepara pessoas e almas tão bondosas que podem nos ajudar. Mas como é bom quando você começa a entender que aquilo que você precisa pode ser suprido por aquilo que você faz. E que em vez de você precisar de ajuda, agora é você quem vai ajudar. Hoje talvez você precise de ajuda, mas a ajuda que você recebe sirva a ela de força e sustento para amanhã você aprender a ajudar as pessoas. Isso é aprender a receber e dar. A vida precisa ser feita desse tipo de troca. Nós temos que aprender sim a receber ajuda, conselhos, sabe? Receber um auxílio no momento que precisa, um abraço na hora que tem que ser dado. Isso é muito bom. É maravilhoso quando você precisa de um abraço, de um carinho, de uma palavra amiga e tem alguém que se preocupa. Como é bom às vezes você estar passando algumas situações e alguém simplesmente talvez não vai te ajudar a passar por aquilo, mas só pelo fato dela perguntar para você o que é que você tem já serve de ajuda, porque mostra-se que as pessoas se importam. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas têm pensado tanto na questão de tirar a própria vida que às vezes a gente se preocupa tanto com isso. E às vezes talvez algo poderia ter sido feito antes se uma palavra tivesse dito, um abraço tivesse sido oferecido, sabe, se um carinho, se uma preocupação que seja de leve. Porque hoje nós estamos vivendo em situações muito impessoais. Se alguém chama o outro para conversar no Facebook, o interesse talvez seja uma conotação, talvez uma paquera, alguma coisa nesse sentido. As pessoas hoje pouco estão preocupadas se de fato as pessoas precisam de uma palavra, de um auxílio, de uma amizade, de algo que resplandeça alguma coisa nesse sentido. E naquele dia eu tive uma grande lição. Uma grande lição em ver a alegria da minha mãe por uma coisa que para mim era simples. E aí você começa a perceber que a vida te dá ferramentas para você ser e para você ter. São duas coisas que vão viver sempre com você. As pessoas vão te valorizar, às vezes, muito mais pelo que você tem e muito menos pelo que você é. Mas eu sempre gosto muito de uma frase que eu vi de Martin Luther King, que ele diz que as pessoas vão te amar pelo que você é e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Ou seja, você vai agradar uns, vai desagradar outros, simplesmente sendo você, sem precisar fazer nada, sem precisar fazer esforço nenhum. As pessoas vão olhar para você e vão amar você só pelo seu jeitão, pelo jeito que você tem, pela forma como você se porta, né? Pelo jeito, pela piada que você conta. E outros vão te odiar exatamente por isso. Exatamente por essa maneira, por você ser isso, por você, sabe, ser dessa maneira. Outros odeiam até pelo aquilo que as pessoas têm. Aí nasce aquela questão chamada inveja, né? O engraçado do invejoso é que ele gostaria tanto de ter e ser o que a outra pessoa é, mas jamais gostaria de trilhar o caminho que ela trilhou. Por isso que tem a frase, né? Você faz tanto, luta, batalha, trabalha e um dia alguém ainda tem a coragem de olhar para você e dizer que você teve sorte na vida. Já pensou uma coisa dessa? Você sabe o preço que você pagou, o caminho que você trilhou para chegar onde chegou e alguém ainda dizer para você que você teve sorte. Sorte não, você teve fé, você acreditou em você. E outra, você não teve só ficou esperando, você teve esperança. A esperança, a diferença, né, que a gente sempre comenta,
A esperar é ficar esperando, deitar e esperar as coisas acontecer. A esperança é eu ter certeza de que as coisas podem melhorar, mas eu vou fazer alguma coisa para isso acontecer. Eu não jogo as coisas nas costas de Deus e fico esperando que Deus simplesmente resolva por mim aquilo que eu posso fazer. Ele me deu capacidades para isso. Se não fosse assim, então Deus não te daria capacidades. Deus te deu pernas, te deu braço, te deu visão, audição, te deu inteligência para que você faça, para que você levante, para que você vá. Deus vai te ajudar. A palavra ajuda é estar auxiliando você, não vai fazer por você. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Talvez você precise de um milagre. Aí é com Deus. Quando precisa-se de milagre, quando precisa de coisas impossíveis, quando precisa-se de coisas que você não tem capacidade, aí deixa nas mãos dele, que aí ele é especialista, aí ele sabe como fazer. Agora, quando as coisas é para você fazer, ele vai deixar nas suas mãos, porque ele sabe que você tem capacidade de fazer. Porque você tem ferramentas em ser e em ter, que a própria vida vai te dando, e vai, cada vez que os anos vão passando, as experiências vão melhorando. Nós vamos aprendendo a não nos decepcionar tanto, a não esperar tanto pelas pessoas. Vamos aprendendo que precisamos caminhar mais. E aprendemos também que se ficar muito tempo no sol, a gente se queima. A gente aprende que não é muito melhor a gente ser surpreendido do que ser decepcionado. Então não crie expectativas onde não existe. Algumas pessoas ficam esperando promessas e promessas e promessas. Não faça isso. E nem você mesmo, não fique prometendo coisas para você mesmo. Não prometa que você vai, que isso, que aquilo. Às vezes é muito melhor ficar quieto e fazer do que ficar falando e não fazer. Ficar planejando, ficar tentando achar situações que você mesmo não vai conseguir resolver depois. A vida tá aí, a música de fundo, meu amigo. A vida é trem-bala. A vida passa rápido. A vida acaba tão rápido quanto ela começa. Por isso, não perca tempo. Não fique preocupado achando isso ou o que as pessoas vão achar de você. Eu vou te fazer uma pergunta. O que as pessoas acham de você? Você vai pensar, não sei. Agora, o que você acha de você? O que você pensa a seu respeito? Será que não vale a pena parar um pouco e ver as ferramentas que você tem e que Deus tem te dado através da vida e dos anos que você tem passado para compreender que a vida pode ser melhor se você se tornar uma pessoa melhor? Não adianta você querer ser melhor se nem você mesmo acredita em você. Como é que você pode ter um dia melhor se você acorda reclamando? Como é que você pode ter uma vida melhor se nem você acredita nela? Aí você fala, o que eu posso fazer se eu não consigo? Muda. Se as coisas não estão dando certo, muda a situação, muda o caminho, muda os amigos, muda a forma de pensar. Como é que eu posso conseguir alguma coisa se eu ando com pessoas que sempre me colocam para baixo? Hoje nós chamamos isso de bullying, né? Me lembro o quanto sofri na escola, e muitos talvez da minha época e antes também. Mas a gente consegue encarar essas coisas, né? Hoje se fala tanto sobre correções de pais, ensinam-se tanto e pouco se faz. E você sabe o valor que isso tem. Você que foi bem educado, você que em algumas situações levou algumas varadas dos seus pais, sabe muito bem o valor de tudo isso. As ferramentas que a vida te deu, a educação que você herdou do seu pai e da sua mãe, que hoje com muita dificuldade tenta passar para os seus filhos. O jovem rebelde, quando éramos jovens, ouvíamos os conselhos de nossos pais, os mais idosos, as pessoas que queriam de alguma forma nos ensinar alguma coisa. Era sempre muito chato, porque as pessoas vinham falar e você dizia, lá vem com o sermão, né? Você parece aquela, senta que lá vem a história. Mas no final de tudo, você chega a ter uma certa idade e você vai ver que o seu pai e a sua mãe tinham tanta razão que até hoje você os copia. Por saber que a vida te dá ferramentas para que você possa ser e possa ter aquilo que você quer e uma vida tranquila. Entenda isso. A vida passa rápido, mas não deixe simplesmente que ela passe. Passe por ela e deixe você, o seu legado, para aqueles que você gosta, para aqueles que você ama. Você não é imortal, mas pode ser eterno no coração das pessoas, permitindo que essas pessoas amem você e você as ame. Ensine as pessoas a gostar de você pelo que você é e não exatamente apenas pelo que você tem, mas pelo que você é. Você é uma pessoa especial. Um lindo dia, e que esse dia seja tão bonito quanto o nascer do próprio sol do dia. Desejo a você uma vida tranquila,
uma vida, sim, com dificuldades você vai passar? Claro que vai. Eu estou desejando a você? Não. Isso é apenas fato. Isso vai acontecer. Mas, entenda uma coisa. São essas dificuldades, são essas lutas, são esses momentos difíceis que se transformam em ferramentas para que você entenda quem você é e o que você pode ter nessa vida. Um abraço, um bom dia aos meus amigos curtindo a nossa 95 FM, os meus amigos da rede social também, do Facebook, do YouTube, a galera que depois compartilha, que de alguma forma acaba, né, ouvindo outras e outras vezes a mensagem e que de alguma maneira também acaba, né, compartilhando com amigos, com a família, em grupos de WhatsApp. Eu fico muito feliz, esses dias conversando com alguém me disse, olha, sua mensagem estava em um grupo da minha empresa e foi muito legal e tal. Bacana demais. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais.